Pessoal, tudo bem? Vamos continuar vendo aqui cinética química. A gente vai fazer alguns exercícios de ordem e reação. Então, o primeiro exercício aqui, ele está dizendo que tem uma reação de decomposição do N2O5. Então esse gás está sendo decomposto. Nem está falando sobre os produtos. Perceba que a equação da reação é essa aqui. Equação da velocidade. Ele quer saber o que acontece com a velocidade quando duplicarmos o N2O5. Percebo que aqui não está escrito nada. Significa que o expoente aqui é 1. Tá certo? Que o expoente é 1. Então ele é de ordem 1. Tá? Para o N2O5. A reação é de ordem 1. Então o que acontece? Se ele duplicar a concentração, vamos supor que tenha um número qualquer aqui, se eu multiplicar por 2, se eu duplicar, vai acontecer com a velocidade. Imagina que eu tenho um número qualquer aqui, não importa qual, eu multipliquei por 2, vai ficar 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai ser multiplicada por 2 também. Tá? Se eu triplicarmos a concentração do reagente, multiplico um número qualquer que tem aqui, eu multiplico por 3, 3 elevado a 1 é 3 mesmo, então a velocidade ficará 3. Então essa reação é de ordem 1. Uma reação de ordem 2, o que acontece? Eu tenho um reagente, a equação da velocidade é essa daqui, e o que acontece? O que eu fizer com a concentração dessa substância, a velocidade vai aumentar ao quadrado. Dá uma olhada, ó. Tá? Porque a ordem da reação é 2. Então, por exemplo, se ele duplicar a concentração desse cara aqui, imagina um número qualquer aqui. Se eu duplicar o número, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai ser elevada ao quadrado. Se eu duplicar, vai ficar 2 elevado ao quadrado, dá 4. Então ela vai quadruplicar. Se eu triplicar a concentração, o que acontece com a velocidade? 3 elevado ao quadrado dá 9. Então a velocidade vai ser multiplicada por 9. Percebe? Ele está propondo uma reação aqui. E ele diz que ele deu o valor da reação. Esse 0, ele deu a equação da reação. Olha a ordem da reação aqui é 2, tá vendo? E o K é 0,045. Tá certo? Ele quer que você diga a velocidade da reação em para uma determinada concentração, vou chamar de V1. E para uma outra concentração, vou chamar de V2. Ele quer que você faça a divisão da velocidade de V1 e V2. A razão entre as duas velocidades. Só que a velocidade de V1, a concentração do reagente aqui é 0,05. E para V2 a concentração é 0,25. Então eu vou pegar a equação. No primeiro caso, no lugar da concentração, eu vou colocar 0,05. Tá? Ao quadrado. Faço o que eu tenho que fazer aqui. A velocidade vai ficar 1,125 vezes 10 a menos 4. Para calcular V2, o que acontece? Eu vou pegar o valor do K, vou multiplicar pela concentração na situação 2, que é 0,025 ao quadrado. Fazendo isso aqui, V2 vai dar esse número. Ele não quer saber V1 sobre V2, então eu vou pegar o valor de V1, dividir pelo V2, quanto dá? Dá 4. Então a razão entre uma velocidade e outra é 4 vezes. Quando a concentração for 0,05 e quando a concentração for 0,025, eu vou ter uma diferença de 4 vezes. Tá bom? Ou seja, se ele duplica, ó, 0,25 para 0,5, ele duplicou a concentração entre V2 e V1. O que acontece com o valor a razão entre as velocidades? Dá 4 vezes. Tá? Aqui é uma outra maneira de fazer também. Tá certo? Mostrando que a razão, se eu altero a concentração, né, o dobro, a razão entre as duas reações, entre as duas velocidades, é o quádruplo. Porque a reação é de ordem 2.
Aqui também a reação. A reação tem dois reagentes. Um é de ordem 1 e o outro é de ordem 2. Tá vendo? Ó? Eu só trabalho com os reagentes. Um é de ordem 1 e o outro é de ordem 2. Olha lá. Aí ele diz o quê? Que duplicando a concentração do N2, ó, eu vou duplicar a concentração do N2 e vou triplicar a concentração do O2. Qualquer número que tiver aqui do N2, se eu dobrar, o expoente não é 1, então vai ficar 2 elevado a 1. E se eu triplicar do O2, vai ser 3, que eu tripliquei, né? Elevado ao expoente 2, porque a ordem de reação para o oxigênio é ordem 2. Isso vai dar quanto? 2 elevado a 1 dá 2. Então quer dizer que eu alterando só dobrando o N2, a velocidade da reação multiplica por 2. Ela dobra. E se eu triplicar o N2 ao quadrado vai dar 9. Então se eu mexer nessas duas concentrações, como ele está falando aqui, eu vou aumentar a velocidade da reação 18 vezes. Tá ok? Aqui eu tenho uma outra reação. O reagente é esse daqui. E ele está dizendo que o processo segue a cinética química de primeira ordem. Olha o expoente. Ó, o expoente é 1. A concentração do reagente, o valor do K. Sua constante é 1 vezes 10 a menos 3. Então o K é 1 vezes 10 a menos 3 vezes a concentração. Ele quer saber para uma concentração de 2 mols por litro, ó, 2 mols por litro. Ele quer saber qual a taxa de formação do NO2, do NO2. Veja bem, se a concentração for 2, 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Multiplico 2 vezes isso aqui, vai dar 2 vezes 10 a menos 3. Então veja bem, se a concentração do NO2 for 2 mols por litro, a velocidade é essa. Ó. Isso em relação ao N2O4. Só que percebam, se a velocidade de decomposição do N2O4 é 2 vezes 10 a menos 3, o que vai acontecer com a velocidade de formação do NO2? Ele é o dobro, tá vendo? Para cada um desse que se decompõe, forma 2 mols desse. Se ele está dizendo que a velocidade da reação vai ser 2 vezes 10 a menos 3, para cada segundo, então o que acontece? Quanto vai se formar desse cara? O dobro. Então a velocidade para o NO2 é de 4 vezes 10 a menos 3. O dobro. Resposta C. Tá? Então primeiro eu olho a ordem da reação, monto a equação da velocidade para o reagente e depois eu vou avaliar a velocidade dele nessas condições é essa. Aí eu quero saber quanto vai se formar de NO2. Se a velocidade para o N2O4 para o reagente é essa, quanto vai formar de produto? Olha, a relação é de 1 para 2. Ó. Então o dobro. 4 vezes 10 a menos 3. A velocidade de reação de decomposição de uma substância A quadruplica, enquanto sua concentração é duplicada. Olha, a velocidade da reação de decomposição quadruplicou quando sua concentração é duplicada. Então eu aumentei a concentração em dobro, a velocidade quadruplicou. Então ele é de ordem 2 para a substância A, tá vendo? Ó, a velocidade quadruplicou quando eu dupliquei a concentração da substância A. Então o que acontece? A ordem da reação é 2. Tá bom? Pensa bem nesses detalhes aí. Vamos ver esse exercício aqui que é um pouco mais delicado. Não vai dar tempo, eu vou fazer um outro vídeo com esse exercício, tá bom?